Glória a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Que bom te encontrar aqui, mais um domingo em que nos reunimos como família, família da fé. É bom demais ter você aqui, amém? Não é verdade? Você gosta de chegar aqui e encontrar os seus irmãos, encontrar a sua família? Dá uma olhada para quem está do seu lado aí, por favor, fala: que bom que você está aqui. Olha, eu não poderia ser mais abençoado que está ao seu lado, aprender com você, é muito bom. Irmãos, nós estamos felizes, hoje é domingo, mas não é um domingo qualquer. Na liturgia cristã, no calendário cristão, hoje também é domingo de Ramos, nós não podemos nos esquecer disso. Domingo de Ramos, numa data como essa, num domingo como este, há 2000 anos, ele entrava na cidade, e quando ele entrava como um cordeiro, a Bíblia diz, e entrava ali montado num jumentinho. As pessoas então, com seus ramos, elas aclamavam Jesus, dizendo: Hosana nas alturas. Foi num domingo como esse, ele entrava e se preparava então para se entregar naquela cruz por mim e por você. Infelizmente, aquelas mesmas pessoas que receberam Jesus, aclamando e exaltando o seu nome, foram as mesmas pessoas que depois estavam dizendo: crucifica ele, crucifica ele. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham expectativas em Jesus. E sabe, irmãos, eu quero te dar uma notícia: Jesus vai frustrar muitas expectativas que nós temos nele. Já aconteceu com você? Você esperava que ele fizesse de um jeito, você esperava muitas vezes que ele fizesse da sua forma. Aquelas pessoas, quando aclamaram Jesus, Hosana nas alturas, elas tinham uma expectativa: ele vai vir, ele vai nos libertar, ele vai ser o libertador de Israel, ele vai fazer do nosso jeito, ele vai romper com o Império Romano, vai ser da nossa forma. Mas Jesus não age da nossa forma. Ele não é nosso empregado, ele não é nosso mordomo, ele é Senhor da história, amém? É ele quem decide, o Deus soberano, não tem como controlar ele. E esse é um recado muito importante para nós. Aquelas pessoas, uma semana depois, diziam: pode crucificar. Ele é um Deus que não faz o que eu quero. Ele é um Deus que não faz as coisas que eu peço para ele todo dia. Ele não é seu empregado. Mas ele foi lá. E naquela cruz, mesmo frustrando aquelas pessoas, foi a melhor notícia que eles poderiam receber: a morte e depois a ressurreição de Jesus. Guarde no seu coração. Hoje é domingo de Ramos. Um domingo especial para nos lembrarmos que ele é soberano, Deus da história, nos frustra, mas ele tem o melhor para as nossas vidas, amém? Então, isso quer dizer que domingo que vem, nós estaremos aqui celebrando o nome dele, da Páscoa. Nós já demos esse recado, nós teremos apenas um culto. Nós vamos fazer um culto só para a gente se encontrar como família e juntos adorar o nome daquele que vive eternamente, amém, irmãos? Te espero então domingo por nosso culto de Páscoa. Glória a Deus, irmãos. Deus tem falado tanto ao nosso coração a respeito da igreja, de ser igreja. Você não tem aprendido muito com essa série de mensagens? Que bom é ser igreja. A Suelen estava ali agora falando comigo, e os irmãos do louvor, eles têm vindo às 4 horas da tarde ensaiar nos domingos, se preparando para o que vai acontecer domingo que vem. E ela estava dizendo para mim: é muito linda a nossa igreja. A gente fica vendo aqui os voluntários chegando, de repente as cadeiras vão sendo arrumadas, eles vão organizando tudo, a intercessão está orando, o Kids reúne, o louvor se organiza, o pessoal vai chegando e vai fazendo. É maravilhoso ser igreja, é muito bom ver, irmãos, Deus fazendo coisas maravilhosas através da nossa vida. E Deus tem nos ensinado a ser igreja nesses dias, a partir da carta de Apocalipse, essas cartas que Jesus enviou para as suas igrejas, 7 igrejas. Começamos essa série de mensagens assim. Eu sinceramente tinha poucas pretensões, a ideia era compartilhar o que Deus vinha gerando no nosso coração, mas isso foi assim se tornando cada vez mais profundo. Eu até penso que a gente deveria falar por domingo uma só igreja, mas é muito tempo, nem todo mundo ia aguentar. Então o que nós fizemos? Tivemos 2 mensagens que nos prepararam para isso tudo. Depois uma mensagem só do contexto e falando da história de João. E aí então paramos um domingo para falar a respeito da igreja de Éfeso.
tratamos a respeito daquela igreja. A maior igreja, a igreja que funda e planta as outras igrejas. A maior cidade. Éfeso era a maior cidade, então, daquela época, da Ásia Menor. E nós, então, aprendemos com a igreja de Éfeso, que Jesus, então, trata com ela a respeito daquela igreja que tinha uma boa teologia e uma péssima aplicação. Vocês se lembram? Jesus, então, está tratando com aquela igreja e enquanto ele fala com ela, ele diz, olha, vocês até fazem bons cultos, vocês até têm boas células, sabe? Vocês até fazem, assim, conferências maravilhosas, mas eu tenho contra você uma coisa, você perdeu a paixão, você deixou o seu primeiro amor. Então você se lembra que com a igreja de Éfeso, nós aprendemos que nós precisamos manter o fogo, a paixão, que não é só sobre teologia, não é só sobre fugir das heresias, não, é sobre viver uma vida intensa com Jesus. Com essa igreja, Jesus disse, volta ao primeiro amor. E depois então, no domingo passado, nós falamos de 3 igrejas, lembram? Falamos de 3 igrejas, Esmirna, falamos de Filadélfia e Laodiceia. Então, Esmirna e Filadélfia, elas não recebem nenhuma crítica, só recebem elogios de Jesus. Esmirna escutou de Jesus, eu sei da tua pobreza, mas você é rica. Olha só que maravilhoso. Jesus falou para ela, eu estou vendo que você é uma cidade pobre, uma igreja pobre, mas sabe, eu digo, você é muito rica. Não é maravilhoso? Essa foi a mensagem de Jesus para a igreja de Esmirna. E para a igreja de Filadélfia, o que foi que ele falou? A menor das igrejas, a mais fraca, ele diz assim, olha, eu estou vendo que você é pequena, que você é fraca, mas diante de você, eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. E foi para essa igreja, a menor, que ele disse, eu sou aquele que tem a chave de Davi, e aquilo que eu abro ninguém fecha, aquilo que eu fecho ninguém mais abre. Essas 2 igrejas só receberam elogios, igreja de Esmirna e igreja de Filadélfia, só elogios. E depois nós falamos da igreja de Laodiceia, a igreja que só recebeu crítica. Infelizmente, essa igreja não estava nada bem. A igreja de Laodiceia é a igreja morna, lembram? Lembram dessa igreja? A igreja que achava que estava assim, arrasando, porque ela era a igreja mais rica. Ela era a cidade que produzia a lã negra, a cidade que produzia o pó frígio, que curava os olhos, a cidade que tinha os bancos, o maior centro comercial. Essa igreja ouviu, você acha que você é rica, mas você é pobre. Você não é só pobre não, você é miserável. Lembra que para Esmirna ele falou, você acha que você é pobre, mas você é rica. Porque riqueza tem a ver com aquilo que o Senhor define como valor. Se você carrega a presença de Deus, então você é rico. Diga para quem está do seu lado, você é muito rico. Jesus está com você. Tem gente que é tão pobre que tudo que ela tem é dinheiro, não é verdade? Agora, Laodiceia, ele diz, você acha que você é rica? Você tem dinheiro, ouro? Deixa eu te falar, você é pobre, miserável, cega e nu. Então ele está dizendo para aquela igreja, se veste, coloca a roupa branca, vai lá, compra colírio de mim. Vocês precisam resolver algumas coisas. Amém, irmãos? Falamos então de 4 igrejas. Falamos da igreja de Éfeso, falamos de Esmirna, Filadélfia e Laodiceia. E hoje então, nós vamos trabalhar as 3 igrejas que nós ainda não falamos. Hoje vamos falar de Pérgamo, Sardes e Tiatira. Você está comigo, irmãos? Amém? Você está comigo? Vamos lá. Então, para nós encerrarmos essa série, nós vamos então falar de 3 igrejas que nós ainda não falamos. E é claro, é muito importante que você guarde isso no seu coração aqui, irmãos. A nossa intenção, e assim, nunca tive essa pretensão, a pastora Giovana pregou uma das mensagens, domingo passado, pela manhã, e a gente conversava. É impossível esgotar esse assunto. Impossível. É impossível para qualquer um, mas é impossível mais ainda para a gente que tenta trabalhar isso em um período curto de culto. Então é óbvio que nós não vamos conseguir esgotar o assunto. Então qual é o objetivo de fazer o que nós estamos fazendo aqui? É despertar o seu interesse, a sua curiosidade, a sua fome pela palavra de Deus. Nosso objetivo aqui
além de trazer recados, ensinos, além de trazer contexto histórico, geográfico, é despertar. É que você diga, uau, a Bíblia é muito mais profunda do que eu estou vendo. Tem mais, se eu cavar eu encontro mais. Se eu dedicar mais eu encontro mais, porque ela é viva. E ela pode sim me rasgar ao meio. Então esse é o nosso propósito. Por isso, irmãos, você vai ver que eu vou falar assim rápido de alguns assuntos. Assuntos legais, que dava para a gente aprofundar e gastar muito tempo. E eu vou falar eles rápidos, você anota, guarda aí no seu coração e depois você vai lendo, estudando, lendo comentários bíblicos e aprendendo cada vez mais. E Jesus vai tratando seu coração cada vez mais profundamente. Amém? Vamos lá então? Vamos falar então da primeira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Abra sua Bíblia, Apocalipse no capítulo 2. Apocalipse 2, nós vamos então ler sobre a igreja de Pérgamo. Deixa eu perguntar, quem aqui conseguiu ouvir todas as mensagens até agora? Deixa eu ver, está acompanhando a série inteirinha. Muito bom. Irmão, se você não conseguiu estar nos cultos e acompanhar a série toda, não tem problema. Você acompanha pelo nosso canal do YouTube. Tem no YouTube, tem no Spotify, tem também no podcast, né, Diego? No podcast. Então você pode encontrar lá no nosso canal, CC Zoe, e o podcast é Cezinha Cita, né? Pastor Cezinha, você vai encontrar lá. Você pode ouvir todas elas depois. Eu até sugiro que você ouça para você entender melhor o que a gente está compartilhando aqui agora. Apocalipse no capítulo 2. Vamos ler o que Jesus fala nessa carta, usando a vida do Joãozinho, do João, para falar com essa igreja. Verso 12, vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Irmãos, guarda isso. Toda vez que ele se apresenta a uma igreja, ele usa uma característica pessoal para se apresentar. E aquela característica é que depois vai fazer parte da mensagem. Ele está dizendo, para vocês eu sou a espada de 2 gumes, então preste atenção. Eu corto, machuco, firo e curo também. É o que ele está falando para essa igreja. Espada de 2 gumes, eu conheço as tuas obras e onde tu habitas. E nesse lugar onde está o trono de Satanás, muito sério. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem. Esse Antipas, a história diz que ele foi um discípulo de João, talvez uma das pessoas que ajudou a liderar e pastorear a igreja de Pérgamo. A história sobre ele é muito interessante e ali no texto, quando diz minha testemunha fiel, você pode traduzir por meu mártir fiel, que é a mesma palavra. Ele foi morto onde vocês vivem. Sabe onde ele foi morto? No lugar de habitação de Satanás. Era um trono que tinha lá, depois nós vamos ver isso aí. Verso 14, contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Muito importante. Fala dos ensinos de um tal de Nicolau que andou com Jesus. A história diz isso e que depois se desviou, ficou um liberal. Portanto, arrependa-se ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. De novo ele fala da espada. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca. E nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Irmãos, interessante, né? O texto fala, eu vou dar uma pedra branca. Você não parou para se perguntar em algum momento, o que será que quer dizer essa pedra branca? É muito importante a gente fazer perguntas para o texto. O que é essa história de pedra branca? Vai atrás, porque sempre tem uma mensagem. E essa
carrega uma mensagem poderosa. Então vamos lá, vamos olhar um pouquinho a respeito da cidade de Pérgamo e também a igreja de Pérgamo. Ela então significa, o nome Pérgamo significa altura ou elevação. Ela ficava num lugar muito alto, a 335 metros acima do nível do mar. Hoje, ainda você tem ali algumas ruínas. O sítio arqueológico lá é bem bonito, apesar de não ser muito grande. Você tem então a cidade de Pérgamo, que é a cidade muito moderna que fica ali próximo. Olha só que bonita. E nesse lugar então, eu vou ressaltar alguns aspectos bem importantes que fazem parte inclusive da mensagem de Jesus a esta igreja. Por exemplo, lá em Pérgamo havia uma biblioteca. E essa biblioteca não era qualquer biblioteca. Está ali, ó, a biblioteca de Pérgamo. Tem ainda algumas partes dela ali que estão de pé. E essa biblioteca de Pérgamo, ela era a segunda maior biblioteca do mundo antigo. Ela perdia apenas para a biblioteca de Alexandria. A biblioteca de Alexandria, ela é conhecida mundialmente, a maior biblioteca do mundo antigo da época. Então, veja só, essa biblioteca, ela era tão grande e isso faz diferença na mensagem. Por quê? Você imagina que para aquela época, essa biblioteca tinha mais de 200 mil rolos. Era como se a gente dissesse, tem nessa biblioteca mais de 200 mil livros. Ou seja, para aquele momento, sem gráfica, sem um lugar assim, com facilidade de impressão, você tinha então algo muito especial, que definia cultura, que definia arte, que definia ideologia. Então a gente está falando de um ambiente de muito estudo, de muita informação. Para os irmãos terem uma ideia, por que desse nome? Olha só que legal. Há então uma história de que o rei da Síria, ele proibiu a exportação de papiro. Naquela época então, tudo era escrito no papiro, você já deve ter visto isso. Quando ele proíbe a exportação de papiro, a cidade de Pérgamo, então, decide criar o seu próprio meio de anotação, o seu próprio papel. E eles criam o pergaminho. É por isso que o nome pergaminho. Essas anotações foram feitas lá. Primeiro, elas aconteceram lá em Pérgamo. Por isso, então, nós temos o nome de pergaminho. Então, você pode imaginar que em um lugar onde se tem uma biblioteca com 200 mil livros, um lugar onde você está ali criando uma cultura, onde as pessoas começam a escrever, olha, a gente tem o pergaminho, sai dali. As pessoas começam a estudar, começam a se informar. E isso tem um lado muito bom, mas isso também carrega um lado muito negativo, que é quando elas começam a se transformar em autossuficientes. Eu sei, eu consigo, eu posso fazer. E isso faz parte da mensagem que Jesus envia para essa igreja. Há também ali em Pérgamo, o chamado altar de Pérgamo, ou o altar de Zeus. Nós temos imagens aí, é uma das obras mais notáveis. Ela foi inclusive reconstruída lá na Alemanha, reconstruída em Berlim, e ela tem, especialmente ali você vai encontrar um espaço ali de um teatro com capacidade para 10 mil espectadores. Agora, outra coisa importante, esse altar aqui é muito importante porque falava da adoração, da inclinação, da idolatria que havia nessa cidade. Você vai entender então por que aquela igreja estava correndo perigo. Mas também, nesse lugar, nessa cidade, havia o maior centro de medicina, de cura, era chamado de centro de cura de toda a Ásia e do mundo antigo. Era para esse lugar que as pessoas vinham quando elas tinham enfermidades, tinham doenças, e elas vinham para lá. Havia na mitologia grega, e depois os romanos assumiram, um tal de Esculápio, também conhecida como Asclépio. Você já deve ter visto essa imagem. Na mitologia, eles acreditavam que essa era uma entidade que dominava inclusive as cobras. E aí, então, ele decidiu que, porque a cobra tinha os dois lados, o rejuvenescimento, estou com dificuldade hoje, rejuvenescimento, ela tinha essa marca também, ela era ao mesmo tempo o veneno e era ao mesmo tempo o antídoto. Então, por isso você tem até hoje, como símbolo da medicina, essa cobra enrolada aí em um cajado. Era uma adoração a esse Deus, a essa entidade
chamada Asclépio ou Esculápio. Então as pessoas ali, elas tinham certeza que ao ir para aquele lugar, elas receberiam tratamento e receberiam intervenção dessa entidade. Por isso, uma idolatria terrível. Receberiam a intervenção e elas sairiam dali curadas. E uma coisa importante é que acreditava-se que Esculápio tinha poder sobre a vida e a morte. Acreditava-se que ele tinha poder para trazer as pessoas da morte para a vida. Então você pode imaginar agora o contexto todo em que essa carta está sendo escrita, muito, muito terrível. Você consegue entender? Está claro para você como era essa cidade, qual era o contexto que tinha ali? Então agora, olhe comigo a mensagem de Jesus para essa igreja. Jesus então começa a falar com essa igreja. E a mensagem que ele dá a Pérgamo é uma mensagem muito pesada. Ele começa, inclusive, elogiando, falando sobre o fato deles estarem fiéis, de alguns terem se mantido fiéis. Ele inclusive cita Antipas, né? Ele fala desse homem. O Antipas foi um discípulo de João, um mártir. Diz a história que ele foi morto naquele trono, naquele lugar que você viu ali, aquele altar de adoração a Zeus, dizem, no trono de Satanás, nesse lugar. Ali nesse lugar, acredita-se que havia um touro de bronze. E a morte de quem não queria adorar a Zeus era uma morte terrível. Antipas se negou a adorar outro Deus. E ele falou, estou pronto a morrer pelo meu Senhor. Então ele foi levado, era um touro de bronze, de metal, e ele era amarrado lá dentro, preso a correntes, e eles colocavam fogo nesse touro, e aquilo ia esquentando, eles fechavam. Você pode imaginar que isso virava uma churrasqueira, virava um negócio e derretia ali a pessoa, e é dessa maneira que Antipas foi morto. Então Jesus começa elogiando essa igreja, começa falando, alguns se mantiveram fiéis. Vocês viram o que aconteceu com Antipas e vocês continuaram fiéis, mas ele começa a falar, eu tenho algumas coisas contra vocês. Eu tenho algumas coisas, nós temos que conversar. Por exemplo, vocês estão aceitando no meio de vocês a doutrina de Balaão. Jesus fala com aquela igreja e diz, vocês estão envolvidos em heresias. Vocês estão envolvidos por doutrinas diabólicas. Por exemplo, a doutrina de Balaão, aquele profeta, falso profeta, que fez as pessoas comerem comidas consagradas e fez também elas se envolverem em atitudes sexuais, fizeram eles se envolverem com prostituição. Vocês estão caindo nisso. Também estão caindo na doutrina de Nicolau, dos nicolaítas, que eram os liberais. Era gente que dentro da igreja dizia, não tem problema, não dá nada, está tudo bem. Vocês se envolveram com isso também. E agora, irmãos, a mensagem de Jesus para essa igreja é uma mensagem pesada. Por que é uma mensagem pesada? Essa é uma igreja que tem um senso de autossuficiência. Preste atenção. Isso é muito, muito perigoso. Se tem algo que Satanás tem gerado, produzido, assim de maneira sutil na nossa geração, porque a nossa geração, ela é a geração mais informada de todas as gerações. É difícil. Você vai conversar com alguém, você vai trazer para ela uma notícia, ela fala, eu vi, eu li, eu vi no YouTube, eu recebi esse vídeo, não é assim? É difícil você compartilhar algo com alguém que ela diga, não estava nem sabendo disso. É quase impossível. E aí, isso vai gerando um senso de autossuficiência, de um senso assim de que eu consigo, eu posso e eu não preciso de mais ninguém. A igreja de Pérgamo estava caindo neste pecado. A igreja de Pérgamo era a igreja da cultura. Nós definimos, nós temos os rolos, nós temos a informação. Se alguém está doente, nós recorremos ali ao centro de cura. Se alguém não sabe algo, nós recorremos à biblioteca. Nós não precisamos de nada. E esse tem sido um grande pecado da nossa geração. A mensagem de Jesus para aquela igreja é, volta a depender de mim. Sabe, irmãos, nessa noite, eu quero falar com você sobre 3 igrejas. Mas nessa noite, eu também quero te convidar a, em cada uma dessas igrejas, responder uma pergunta. Nós vamos responder 3 perguntas, uma em cada mensagem de Jesus para essas igrejas. E a pergunta que nós temos que responder,
quando nós olhamos para a igreja de Pérgamo, é em quem nós decidimos confiar. Pergunta para quem está do seu lado, em quem você escolheu confiar? Em quem você escolheu confiar? Sabe que, rapidamente, a gente responde assim, confie em Jesus. Não é? Porque nós somos evangélicos. Então, rapidinho a gente diz, eu confio em Jesus. Sabe como você sabe em quem você confia? Perceba o que te deixa ansioso, o que rouba a sua paz, o que te deixa extremamente preocupado, o que acaba com você. Perceba. Pastor, o que me deixa ansioso é quando eu estou sem dinheiro na conta. Então perceba que a sua confiança não estava em Jesus. Ela estava o tempo todo no seu recurso. O que me deixa ansioso é quando eu não tenho controle das coisas. Perceba que se a sua paz está ligada ao controle das coisas, a sua confiança estava lá. Então não era em Jesus a sua confiança. É sutil. Irmãos, a gente nem percebe. Mas às vezes você se vê entrando em pânico por situações. Quando Jesus está do seu lado, Ele está bem próximo de você. Ele está no controle de todas as coisas, mas não é suficiente. A pergunta que Jesus estava fazendo para essa igreja é, em quem vocês vão confiar? Vocês vão confiar no seu conhecimento? Vocês vão confiar no centro de cura? É verdade que vocês vão confiar em Zeus? Vocês vão confiar em Esculápio? Vocês estão confiando em quem? E interessante, para essa igreja ele diz, olha para mim, eu sou aquele que carrega a espada de 2 gumes. Esculápio disse que ele carrega a cobra, a serpente, que machuca e que cura, que é o veneno e é a cura. Deixa eu dizer a você, eu carrego a espada da graça e da ira, a espada da morte e da vida. Eu é quem carrego essa espada. É como Jesus está falando com aquela igreja. Você não deveria confiar em ninguém mais, além de mim. Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua confiança. Jeremias nunca falou sobre confiança em outras pessoas. Jeremias estava falando sobre a gente confiar em nós mesmos, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, nos nossos recursos. Irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. Sabe, se a sua confiança não está em Jesus, se você está aqui, então, eu espero que você esteja assim, decidido a confiar em Cristo, amém? Você está decidido? Então se prepare, porque se a sua confiança não está em Jesus, e você está aqui dizendo, eu quero viver confiando nele plenamente, então se prepare para coisas fugirem ao seu controle durante essa semana. Porque se tem uma maneira de Jesus nos levar ao nível de confiança nele que ele deseja, é tirando o controle das nossas mãos. Nós vamos perder o controle de muitas coisas. Então, nós vamos aprender a confiar e confiar plenamente nele. Quem está entendendo, diga amém. Então, Jesus está falando com essa igreja, a igreja de Pérgamo, e está dizendo, responde aí, você vai confiar em quem? Mas olha que interessante, Jesus também faz uma promessa para essa igreja. E ele diz, olha, você que vencer, você que guardar a fé em mim, eu tenho uma notícia para te dar. Para você, haverá o maná escondido. E quando ele fala do maná escondido, ele está falando do próprio Cristo. Você vai ter a revelação profunda de quem ele é. Você vai se encontrar, você vai ter revelações sobre o Cristo. E existe uma outra coisa aqui, que eu li com você, e ele também fala, olha, você vai receber uma pedrinha branca, escrito o seu nome, ou escrito um novo nome. Como eu falei, a gente precisa fazer perguntas para o texto. Que história é essa de pedra branca, escrito um novo nome? A recompensa para quem confia em Jesus, a recompensa para quem abre mão de confiar em si mesmo ou em qualquer outra coisa e confiar em Cristo. Uma das recompensas é o maná escondido. Você vai conhecer Cristo como ninguém mais conhece. E também a outra recompensa é uma pedra branca. Alguns, então, comentaristas dizem que a pedra branca com um novo nome fala da nova vida em Cristo, fala de um novo caráter em Cristo. Mas tem uma outra explicação que eu gosto muito. E a outra explicação é que, como naquele lugar, naquele ambiente, havia muitos Jogos Olímpicos, lembra? Aconteceu e começou lá em Atenas, mas havia ali por toda a Ásia Menor Jogos Olímpicos também. Então eles sabiam bem
como é que isso acontecia. E era assim, quando você estava competindo e você vencia um dos jogos, uma competição, você então recebia uma pedra branca com o seu nome. Então estava lá, o Marco ganhou a competição de quê, Marco? Será? De levantamento de peso, né? O Marco é forte. E aí, recebeu lá, Marco, você foi campeão nessa competição. Então ele recebia uma pedra branca, escrito Marco. E ao final das competições, quando a premiação chegava, então o Marco ia até lá e entregava a sua pedrinha branca. E ele dizia, pode subir no pódio, Marco, você guardou a sua pedra branca, você de fato venceu a competição. E nessa hora você recebia a coroa de louros e recebia a recompensa daquele que ganhou a competição. O que isso significa para nós? Sabe o que Jesus está dizendo? Permaneça fiel, permaneça confiando em mim, ainda que tudo à sua volta desmorone, permaneça confiando em mim, eu vou te entregar uma pedrinha branca. E sabe, naquele dia haverá uma recompensa. Eu vou te convidar para subir e receber a sua coroa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a mensagem de Jesus para a igreja de Pérgamo. E a pergunta que nós temos que responder então aqui hoje é: em quem nós vamos confiar? Pergunta de novo para quem está do seu lado: em quem você escolhe confiar? Amém? Bom, vamos falar da segunda igreja? A segunda igreja é a igreja de Tiatira. Você está anotando aí? Igreja de Tiatira, capítulo 2. Vamos ler juntos? Capítulo 2, a partir do verso 18. Leia comigo a mensagem de Jesus para a igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo e os seus pés são semelhantes ao bronze polido que também passou pelo fogo. Agora, ele se apresenta como alguém que tem fogo. Fogo fala de pureza, de purificação. Eu conheço as suas obras e a sua caridade, o seu serviço, a fé, a paciência, e que as suas últimas obras são maiores ou são melhores do que as primeiras. Olha que interessante. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti. Você tem tolerado aquela mulher, a Jezabel, que chama a si mesmo de profetisa, e ela ensina a seduzir os meus servos a cometerem fornicação, a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam dos seus atos. E eu matarei os seus filhos com a morte. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. E eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Mas digo-vos e aos demais em Tiatira, a todos que não têm essa doutrina, que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam: eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo, mas aquilo que vós tendes, guarda, retém, até que eu venha. Ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações. E a ele, eles governarão então com um cetro de ferro, como vasos do oleiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu a recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Tiatira recebe esta mensagem. Sabe, irmãos, o nome Tiatira significa cheiro de medo, odor de aflição. Eu não sei que cheiro tem o medo, que odor é o odor da aflição, mas não me parece um cheiro muito bom, não é verdade? Você não fala, que cheiro de medo, que cheiro bom. Mas era o nome dessa cidade. É uma antiga cidade, então, mais uma vez, hoje ela fica localizada ali na Turquia, na região próxima a uma cidade chamada Akhisar. Ali você tem ainda um pouquinho do sítio arqueológico, você pode ver aí nas imagens, é o menor dos sítios arqueológicos. Uma coisa importante é que essa cidade era a cidade menos relevante, era a cidade com menor influência política, era a cidade com menor poder econômico. Importante você saber desse detalhe, porque
ela faz parte da mensagem de Jesus. Essa cidade, ela era muito famosa por conta das suas associações. Ela tinha associações porque ali era produzido, nesse lugar, nessa igreja, era produzido um tecido e havia ali um tingimento, havia ali então uma maneira que eles faziam para tingir os tecidos, incluindo o tecido de púrpura. A púrpura era a cor da riqueza. Então, a alta cúpula daquela época queria usar tecidos de cor de púrpura. E para isso, então, eles tinham que importar lá de Lídia, lá desse lugar, dessa cidade de Tiatira. Agora, por que é tão importante quando a gente fala dessas associações desses tecelões? Essas associações eram tão importantes por quê? Porque elas funcionavam também com uma estratégia comercial. Veja se isso não se parece um pouco com os nossos dias. Quando a pessoa decidia, olha, eu quero trabalhar, eu também sou um tecelão, eu quero participar com vocês, eles diziam, bom, você pode fazer parte da nossa associação. Mas para você viver daquilo, você tinha que ser um adorador do imperador. Se você não adorasse o imperador, você não podia entrar naquela associação. Então está escrito nos comentaristas aqui bíblicos, eles falam, quem não fizesse parte de uma associação comercial dessa, ele cometia suicídio comercial, suicídio econômico, porque ninguém ia comprar dos produtos dele e ele não ia poder vender isso para mais ninguém. Parece muito com o que acontece hoje ainda nos nossos dias. Eles diziam, você tem que fazer parte desse grupo, você tem que adorar esse Deus, e então você vai ser economicamente muito próspero. Não parece muito com algumas coisas que a gente vê ainda nos nossos dias? Então, para um crente daquela época, poder ser um comerciante, vender a sua púrpura, o seu tecido de púrpura, era muito difícil, porque para entrar na associação ele tinha que abandonar Jesus. E se ele não fizesse isso, ele não prosperava. A pergunta é, o que você escolheria? O que você escolheria fazer se fosse com você? Uma coisa interessante, quando a gente fala de Tiatira, você se lembra, Atos capítulo 16, de uma mulher chamada Lídia? Lembra dela? Ela se encontrou com Paulo. Paulo está pregando na Macedônia. E aí Paulo se encontra com uma mulher. Essa mulher se chama Lídia, Atos capítulo 16. E ela fala que ela abriu o coração para o evangelho. A Bíblia diz, Lídia abriu seu coração para o evangelho, aceitou a mensagem que Paulo pregava. Inclusive, Lídia insistiu, olha, venha na minha casa. Não era normal que um pregador fosse na casa de uma mulher, mas diz a Bíblia que ela insistiu muito. Aquela mulher se transformou numa grande missionária. Agora, isso não está na Bíblia. Isso que eu vou falar agora não está na Bíblia. Até aqui é o que a Bíblia diz. Ela se converte, ela era de Lídia, o nome dela é Lídia, natural de Tiatira, e ela era uma artesã que produzia tecidos. Veja só, a Bíblia não fala, mas a história conta que quando essa mulher Lídia se converte, ela volta para Tiatira e ela é uma das missionárias que ajuda agora a plantar a igreja nesse lugar. E que uma dessas mensagens aqui escritas foram escritas para a igreja onde ela frequentava. Não é interessante? Paulo teve contato aqui com essa mulher. Agora, a mensagem de Jesus para essa igreja é muito importante, é muito interessante por conta desse contexto que você está vendo. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui com os irmãos, a respeito da mensagem de Jesus para essa igreja, é que essa é a maior carta escrita a uma igreja das 7 igrejas do Apocalipse. Perceba aí na sua Bíblia, você vai ver que você tem mensagens curtas, mensagens médias, mas a maior mensagem foi escrita para a igreja e para a cidade com menor relevância. Olha só que contraponto interessante aqui que a gente tem. Jesus se dedicou a falar mais com aquela igreja, aquela cidade que parecia menor, com menor importância diante dos homens. Fale para quem está do seu lado, você é pequenininho, mas ele te vê, fique tranquilo. Fique tranquilo, ele está te vendo, mas eu não tenho nem importância. Eu venho nessa igreja, parece que ninguém me vê. A mensagem a Tiatira era, parece que ninguém te vê, mas eu estou vendo. Inclusive, é com você que eu vou falar mais. Foi com essa igreja que Jesus tratou mais profundamente. Essa igreja
ela era uma igreja que simboliza uma igreja amorosa, trabalhadora, mas sabe, ela foi repreendida. E ela foi repreendida porque ela tinha problemas internos. E aqui, irmãos, eu quero te ajudar a refletir nisso nessa noite. Na primeira carta, a igreja a Pérgamo, a pergunta que nós tínhamos que responder era qual mesmo? Em quem nós vamos confiar. Mas agora, nessa carta a Tiatira, nós temos uma outra pergunta para responder. E a pergunta que nós temos que responder agora é: o que não podemos negociar? Você já definiu na sua vida o que é inegociável? Você já definiu na sua vida valores que jamais você vai tocar neles? Você já definiu? Por quê? A crise dessa igreja, o problema dessa igreja agora, irmãos, não eram os ataques externos. Você percebe, quando fala de Pérgamo, estavam matando o Antipas, queimado, ok. Mas agora, aqui era uma questão de lucro. Agora era uma questão de me dar bem. Agora era uma questão assim, que parece que dava para abrir uma exceção, não parece? Não, mas veja bem, Jesus sabe do meu coração. Eu posso fazer parte dessas entidades, eu posso entrar lá, não tem problema, porque eu vou me dar bem. E se eu ganhar mais dinheiro, eu vou ofertar mais dinheiro, eu vou dar mais recurso para a obra. Jesus não precisa do seu dinheiro, fique tranquilo. A pergunta é: o que é inegociável? Porque quando Jesus fala com essa igreja, a conversa dele com essa igreja é: ei, quem está falando com você é aquele que tem olhos de fogo. Quem está falando com você é aquele que tem pés como que passado por brasas, de latão reluzente, de bronze polido. Sabe o que ele está falando com aquela igreja? Eu estou vendo que você vem negociando. Eu estou vendo coisas que você disse eu nunca vou fazer, mas começou a fazer agora. Eu estou vendo coisas que você negociou, você abriu mão. Eu estou vendo coisas que você prometeu para mim, diz o Senhor. Eu sempre vou manter essa bandeira, eu vou continuar fazendo isso pela minha vida toda. E eu estou vendo que você já não está fazendo mais. Sabe, quando Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem olhos de fogo, ele está dizendo: eu sou aquele que é santo e eu não negocio nenhuma unha com você. Me responde aí, você já definiu valores que são inegociáveis para você? Há um livro, eu até recomendo que você leia ele, e é um livro do pastor Craig Groeschel, chamado Pense à Frente. Inclusive, há uma série de mensagens que nós estamos guardando para algum momento, para fazer a respeito desse livro, Pense à Frente. E a tese desse livro, é muito interessante, que a tese é a seguinte: se você não estabelecer previamente alguns valores, quando chegar a hora da decisão, você vai negociar valores inegociáveis do reino. Ele diz o seguinte: nós cristãos precisamos pré-definir algumas coisas. A gente tem que estar pronto, porque na hora da prova a gente já diz: não, isso aqui não. Você percebe que Jesus não foi pego de surpresa nenhuma vez, nem por Satanás? Quando o diabo chega para ele, ele está com fome, o diabo acha que é esperto, e ele fala: olha, veja bem, você está com fome, você é o filho do Deus vivo, isso é do seu organismo, veja bem, você é um jovem, faz parte, são os seus hormônios, não tem problema. Ele vai negociando, porque Satanás é um comerciante. Para Satanás tudo tem preço, para Deus as coisas têm valor. É diferente, valor é diferente de preço, guarde isso. Então Satanás começa a negociar. Olha, Jesus fala: ei, está escrito, ponto final, não há negociação, eu não estou aberto a negociações. Satanás, está escrito, ponto. E ele tenta de novo: faça isso, mas veja bem, vai ser bom para o seu ministério, eu te coloco no alto do pináculo do templo, vai ser bom para você. Está escrito. Eu já defini isso antes de vir para a terra, já estava definido antes da nossa conversa. Sabe, irmãos, eu tenho visto crentes, casais evangélicos, que no momento de tensão decidem em acordo romper com princípios bíblicos. Preste atenção no que eu estou falando. Eu vejo pais cristãos, pediram tanto um filho para Jesus, pediram tanto, aí Jesus dá um presente, que filho é a única maneira de antecipar a herança na terra. Você sabia?
única maneira, herança antecipada. Aquela herança que você receberia lá no céu, Ele está dando agora. Filho, é isso, é maravilhoso. E aí, irmãos, decidiu, olha, Jesus dá para mim um filho. Sabe o que faz? Quando recebe o filho, negocia valores. Não tem problema, manda lá na festa do Halloween. Ah, é brincadeira de criança. Não tem problema, vão abrindo exceções. São pequenas concessões. Depois você vai encontrar seu filho num lugar que você não deseja. Nós temos que pré-estabelecer algumas coisas. É aqui e ponto final. Isso já está estabelecido. Você que tem negócios, você que tem comércio, estabeleça os limites. Não vai passar, não tem conversa. Irmãos, eu sou pastor, eu já recebi propostas, conversas assim que não fazem parte. Olha, pastor, mas veja bem isso aqui, você poderia... Eu falo, não tem conversa. Isso já foi definido. Algum tempo, um pastor, inclusive, que me ama, eu sei que ele me ama. Ele falou comigo, Cezinha, olha só, você doou todos os seus livros para a igreja. Mas veja, quem sabe não seja bom você pegar um deles e dar para o Lucas. Um deles você dá para o Davi. E o recurso que arrecadar, você coloca na conta deles. Quando eles crescerem, uma ótima ideia. Ótima ideia. Mas eu já pré-estabeleci lá atrás, eu disse, nem tem conversa sobre isso. Nós nem vamos falar sobre isso. Nós pré-estabelecemos lá na nossa casa. Isso é uma oferta ao Senhor. Nós não vamos negociar. Sabe, tem coisas, jovens, que você ajusta antes de casar. Você já cria valores antes do casamento. Para no casamento dizer, não passa daqui. Isso nós não vamos negociar. Tem valores que você ajusta antes de ter filho. Para quando você tiver filho, você já diz, a gente combinou. Isso nunca vai acontecer. Nem comece a conversar. De vez em quando lá em casa, surgem umas conversas esquisitas. Ah, porque eu lá na escola. Ah, porque o meu amigo. E aí eu estou tão feliz de poder usar a frase da minha mãe agora. Ai, como eu estou feliz, eu ouvi tanto. Você não é todo mundo. Ai, saiu assim, sabe? Estava entalado. Você não é todo mundo, e mais do que isso, você é consagrado a Jesus, um profeta, um missionário, um pastor. Nós pré-estabelecemos isso na nossa casa. Eu não estou formando filhos para o mundo, não. Não, eu estou formando filhos para Jesus. São flechas que estão aqui na aljava. Nós não vamos negociar nada. E ponto final. Essa igreja era a igreja que vinha negociando. Tem problema. É um ajustezinho aqui. Ô pastor, Jesus me conhece. Jesus sabe. Olha, o meu coração é bom. Irmãos, a Bíblia diz, conheço as suas obras. Porque obras são importantes. Mas o meu coração, obras, você vai ter que ajustar. Porque a gente se ama. Nós estamos juntos, pastor. Ei, princípios negociados geram maldição na sua vida. Se você quebra o princípio te quebra. Guarda no seu coração isso. E estabeleça previamente. Converse com o seu marido, converse com a sua esposa. Converse na sua casa e diga, esse é o limite nessa casa. Sabe o que Paulo falava? Paulo dizia, seja eu mentiroso e Cristo verdadeiro. Você acha que Paulo era mentiroso? Paulo não era mentiroso. Sabe o que ele estava dizendo? Entre a minha palavra e a palavra de Cristo, fique com a de Cristo. Irmãos, entre o que eu disser a você e o que a Bíblia disser, fique com a Bíblia, mas não negocie 1 milímetro sequer. Você quer ter uma vida abençoada e próspera? Então preste atenção, porque aquele que tem olhos de fogo está te observando bem agora mesmo. Isso vai custar caro. Você pode imaginar aquelas pessoas vendo todo mundo prosperando. Eu consigo imaginar aquele povo vendo os seus tecidos amontoando lá no seu escritório. O depósito cheio, todo mundo vendendo, todo mundo de carro novo. Todo mundo aparentemente prosperando e eles olhando e dizendo, nós não vamos vender nada. Nós não fizemos parte, nós não fizemos aliança. E Jesus batendo palma para eles, dizendo, ei, você é rica, calma, você é rica. Eu vou cuidar de você, eu vou suprir você. Porque eu cubro o lírio, porque eu trato o pardal. Eu vou tratar você, talvez você não vai ter tudo que você gostaria. Mas você tem a mim e é suficiente. Amém, irmãos? Olha, para essa igreja que não negocia, ele diz, você vai governar. Para você que não negociou, sabe o que eu tenho para você? Você vai liderar nações. Eu acho isso maravilhoso. Porque sabe quem são as pessoas a quem Deus tem levantado, tem dado influência?
gente que não negocia princípio. As pessoas mais radicais que eu conheço do cristianismo são as que Deus tem colocado nos lugares mais altos também. Gente de influência, que tem valores que são inegociáveis. Está escrito, ponto final. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, isso é duro demais. Bom, isso é Bíblia, conversa com ele. Isso não é sobre mim, isso é sobre o Evangelho. O Evangelho é sobre entregar todas as outras pérolas para viver abraçada a uma só, que é uma pérola de maior valor. Amém, irmãos? Essa é a igreja de Tiatira. É uma mensagem para mim e para você? Então, qual foi a primeira pergunta que nós tínhamos que responder? Em quem vamos confiar? E qual é a segunda pergunta que nós temos que responder? O que nós não podemos negociar? Você está com seu esposo, sua esposa aí do lado? Filhos, talvez, do lado? Fala para ele assim, em casa nós vamos conversar. Isso. Ameaça, não, em tom de ameaça tem que ser, para ficar legal. Em casa nós vamos conversar. Sabe por quê? Na sua casa você vai conversar com ele. Você vai conversar com ela. O que a gente estabeleceu lá no nosso namoro que a gente agora não cumpre mais? O que a gente precisa estabelecer como valor nessa casa que é inegociável? Estabeleça e fique firme nisso em nome de Jesus. Amém? A terceira igreja, vamos lá? Terceira igreja. Estamos indo bem, pessoal? Vocês estão acordados aí? Amém? Vamos lá, a terceira igreja é a igreja de Sardes. Abre a sua Bíblia lá. Apocalipse 3. Vamos falar da igreja de Sardes. Diz assim a palavra de Deus a essa igreja, capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Agora veja essa mensagem. Ele diz, eu sei tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. E tem aqui uma tradução que eu gosto mais, que diz assim, você tem nome de Cristo, mas está morta. Ele está falando do cristão nominal, eu vou falar um pouquinho disso aqui depois. Mas ele segue dizendo assim, ser vigilante e fortalece as coisas que... ser vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda, e arrependa-te. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a hora em que eu virei sobre ti. Tens uns poucos nomes em Sardes que não se contaminaram, ele está falando dos remanescentes. As suas vestes, elas estão brancas, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido com vestes brancas, e eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bom, essa é a mensagem à igreja de Sardes. Sardes significa vermelhos. Esse é o significado dessa cidade, o nome dessa cidade. Essa era uma cidade que ficava num monte muito alto. Ela ficava numa cidade fortificada. Então assim, ela se garantia porque ninguém poderia atacá-la. Está lá um pouquinho ainda, do sítio arqueológico. Ela foi a antiga capital da Lídia, quando os gregos começaram a colonizar o mundo. Ela foi reconstruída no período de Alexandre Magno, porque acontecia isso, irmãos, tinha muito terremoto, então caía tudo, eles reconstruíam. Então eles dizem que lá nesse lugar existem muitas construções que nem foram escavadas, porque para escavar tem que derrubar uma que é muito antiga, então tem muita coisa lá maravilhosa que a gente não conhece. Algo importante sobre essa igreja é que a sua economia era uma economia muito forte, porque ela ficava próxima de um rio e tornou essa cidade assim uma das cidades mais ricas do mundo antigo. E sabe, eles chegaram a dizer que quando se comparavam as riquezas das cidades do mundo antigo, não tinha nem como comparar Sardes, porque não dava para contar a quantidade de ouro que havia naquele lugar. Uma das maiores reservas de ouro do mundo.
E ela então foi uma das primeiras cidades a introduzir a cunhagem de moeda. Não havia moeda. Eles então estabeleceram ali o início das moedas então cunhadas. Aconteceu ali em Sardes. Ela tem um templo à deusa Artemis, que depois ficou conhecida como Diana. E algo interessante sobre essa igreja, sobre esse lugar. Eles não estavam lutando contra nenhuma doutrina. Não estavam lutando contra nenhuma heresia. Não havia ali os nicolaítas, nem a doutrina de Balaão e nem Jezabel. A gente vê Jezabel em outras que são apontadas como a profetisa Jezabel. Mas aqui não, aqui não. O problema deles era outro. O problema deles era um problema interno. Não eram as perseguições, era aquilo que eles viviam internamente. Então, qual é a mensagem de Jesus à igreja de Sardes? A igreja que tinha ouro, a igreja que tinha moeda, a igreja que fez um pacto, ela fez um pacto com Ciro. Qual é a mensagem de Jesus para essa igreja? Sabe, eu quero junto com você responder uma pergunta olhando para a igreja de Sardes. A pergunta é: a quem nós desejamos agradar? A primeira pergunta foi: em quem nós vamos confiar? A segunda pergunta foi: o que nós não podemos negociar? Mas quando a gente olha para a igreja de Sardes, a pergunta é: quem nós queremos agradar? Sabe por quê? Essa igreja era uma igreja de muito recurso, de uma moeda forte, uma localização privilegiada, ela ficava num monte. É uma igreja que não sofre ataques, não tem falsas doutrinas, mas o que aconteceu com essa igreja? Ela se transformou numa igreja nominal. Sabe o que é isso? O cristão nominal, a gente chega a dizer que isso nem existe. Mas em termos de conceito, o que é um cristão nominal? É aquele que só tem o nome. O que você é? Irmão, você sabe que se perguntar no Brasil, 89% dos brasileiros dizem que são cristãos? Você já pensou? Ô, irmão, o IBGE, eu acho até que esse pessoal que trabalha no IBGE deve achar um tanto estranho. Ele bate palma lá na casa, tem um monte de problema, a pessoa casada 5 vezes, batendo na mulher, ele bate palma, tá lá, macumba, uma bagunça, e ele pergunta: qual a sua religião? A pessoa responde: sou cristão. Eu fico imaginando a confusão na cabeça desse pessoal do IBGE. Isso está acontecendo no Brasil. 89% das pessoas estão dizendo que são cristãs. O que está acontecendo? É o que acontecia lá na igreja de Sardes. É o cristianismo nominal. Já viu a pessoa falar assim: eu sou cristão, não praticante? Eu nunca ouvi isso, irmão. Não existe. Isso é impossível. Deixa eu te explicar algo. Ou você é um cristão genuíno, que vive aquilo que a Bíblia fala, ou você é qualquer outra coisa, menos um cristão. O cristão é alguém que se parece com Cristo, fala como Cristo, vive como Ele. Então não dá para ser um cristão nominal. E essa igreja, ela tinha uma fama, ela tinha um passado, ela tinha uma história. Então quando Jesus fala com ela, ele diz: olha, eu vejo que você tem um nome, você se chama pelo meu nome, mas sabe, você tem um problema. Qual é o problema dessa igreja? Você parece que está viva, mas você já está morta. E aqui nós temos a mensagem mais dura que Jesus dá para essa igreja. Sabe, irmãos, a igreja que parece que está viva, mas já está morta. Eu fiquei ouvindo isso assim, eu fiquei tentando entender que mensagem era essa que Jesus queria trazer para nós como igreja. Um medo que eu tenho é que essa igreja não sofria nenhum tipo de ataque. Essa igreja não sofria nenhum tipo de heresia. Sabe por quê? Quando uma igreja perdeu a sua vida, ela já não merece, já não vale mais nem a pena atacar essa igreja. Essa é uma crise que eu vivo. Porque quando a gente sofre perseguição, na verdade é um sinal de aprovação. Quando não há nenhuma perseguição na nossa vida, a gente precisa entender que Satanás nem está se incomodando com a gente mais. Ou seja, você nem está na guerra mais. Essa é uma igreja que não tinha perseguição nenhuma. Já tinha morrido, para que eles iam atacar? Já estava morto, para que serviria algum tipo de ataque a essa igreja? Sabe, irmãos, um dos sinais de que nós estamos caminhando na direção certa, um dos sinais que nós estamos mesmo trabalhando e vivendo princípios bíblicos, é que isso incomoda.
é que isso vai gerar uma perseguição, é que isso vai incomodar pessoas à nossa volta que não vivem o que nós vivemos. Se está todo mundo nos aplaudindo, se está tudo indo muito bem, então comece a se preocupar, porque tem algo errado com a sua vida. Essa igreja é a igreja que ouviu: você tem fama de que está viva, mas na verdade você já está morta. Me responde aqui, o que é que na sua vida já não está vivo mais? O que na sua vida parece que está vivo, mas já está morto? Tem alguma coisa que você poderia nos falar? Quando a gente olha assim, parece que isso está vivo em você, mas sabe, talvez tenha algo que já nem vive mais. A gente gosta de falar de oração. Deixa eu perguntar, a sua vida de oração está viva ou está morta? A gente gosta de falar de leitura da palavra. A sua dedicação à leitura da palavra está viva ou está morta? O seu casamento, fala aí para mim, irmão, será que a gente não acostumou? Está morno aqui, está tudo bem? Está vivo ou está morto? Seu ministério, pastor, a minha célula está lá, funciona todo tal dia, mas ela está viva ou ela está morta? Porque dá para reunir, fingir que está vivo, mas já está morto. Dá para vir servir nos ministérios, fingir que está vivo, mas já está morto. A pergunta é, quanto de Jesus há na sua vida, assim, manifestando em tudo que você faz? Essa igreja precisou responder essa pergunta. Quem vocês querem agradar? Então, uma igreja que fingia, ela atuava bem, ela fazia muito bem um personagem ali, e todo mundo dizia: uau, que igreja maravilhosa, que irmãos maravilhosos. Mas Jesus aparece para eles e diz: eu sei que vocês não estão vivos mais. Eu sei que isso morreu aí dentro. Você está carregando esse defunto, apresentando ele para todo mundo, mas é só um defunto, já não vive mais. É muito perigoso, irmãos. Agora, quando Jesus fala com essa igreja, ele chama ela e diz: ei, sabe, o meu chamado para você é: desperta, se levanta, porque ainda existem alguns remanescentes. Diga para quem está do seu lado: você é um remanescente? Você é um daqueles que continua vivo? Você é um daqueles que continua honrando o nome do Senhor? Você é um daqueles que ainda é perseguido? Glória a Deus pela sua vida. Jesus está falando com a igreja de Sardes, dizendo: desperta, acorda, para de fingir. Isso vai colar com todo mundo, menos comigo. Irmãos, uma vez eu li um livro e uma frase me marcou profundamente. A frase daquele pastor era assim: você não deveria se importar com a opinião de mais ninguém acima daquele que dará a última opinião sobre você. Mexeu muito comigo. Ele diz, vou repetir: você não deveria se importar com a opinião de mais ninguém acima da opinião daquele que dará a última palavra sobre você. Porque a gente se ocupa tanto e se esforça tanto para ter uma boa opinião da pessoa, daquele, daquela, na rede social. Irmãos, vida com Deus não é sobre quantos seguidores você tem, é sobre quantos discípulos você fez. Vida com Deus não é sobre quanto recurso você tem aqui na terra, é sobre quanto você ajuntou no céu. Vida com Deus não é sobre quanto você reteve, é sobre quanto você distribuiu. É muito diferente. Você vai ser aplaudido na terra por valores que no céu não tem nenhuma expressão. Nós deveríamos estar vivendo preocupados em agradar aquele que no último dia vai dar a palavra final sobre nós. Servo bom e fiel, ou não. E assim deveria ser a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida que agrada o nome dEle. Não uma vida de personagem, mas uma vida de alguém que é uma igreja viva e que decidiu agradar o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Eu quero orar com os irmãos.